Se hoje você tem dificuldade de não se perder pelas redes sociais, ou se quando você se perde pelas redes sociais você sente ansiedade, ou você se compara muito com outras pessoas, ou você acaba perdendo muito tempo quando você vai buscar referências, esse vídeo talvez possa te ajudar. Esse vídeo é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero gravar, que basicamente eu quero abordar como as redes sociais têm influenciado e vão influenciar ainda mais o futuro da criatividade. Como esse tema me interessa muito, eu aprendo muito por conversas e por perguntas, e eu abri uma caixinha no Instagram, onde eu basicamente perguntei como é que as redes sociais afetam a sua criatividade hoje. E eu tive muitas respostas com uma visão positiva e com uma visão negativa do efeito das redes sociais. E é justamente sobre isso que eu quero falar. É sobre como muitas vezes essa ferramenta que pode ser maravilhosa pra gente também pode acabar nos atrapalhando. Então, como surgiram muitos temas diferentes na caixinha de perguntas, eu pensei, por que não fazer vídeos separados sobre cada um desses tópicos? E o primeiro tópico a ser escolhido, porque foi o que mais foi comentado, é a busca por referências e inspiração. Como isso é um benefício absurdo da internet, que a gente consegue acesso a tanta inspiração de uma forma tão rápida em tantas plataformas diferentes. Então esse primeiro vídeo vai ser sobre isso, sobre essa linha tênue que divide a gente consumir, se inspirar e pegar referências, e esse consumo no piloto automático, esse consumo que nos faz mal, essa coisa que gera ansiedade e que acaba prejudicando a criatividade em vez de ajudá-la. E eu acho esse assunto mega importante porque hoje em dia não é que não existe acesso à informação, não é que o acesso à informação seja escasso ou extremamente exclusivo, pelo contrário, ele está muito democratizado. Se a gente compara com décadas atrás, é absurdo quanto que a gente tem mais acesso à informação hoje em dia. Então o acesso à informação não é o problema é a curadoria dessa informação, é entender como a gente aplica essa informação, é a contextualização do que a gente lê, do que a gente aprende ao nosso contexto. Então os desafios são novos, não é mais eu encontrar alguma informação, é eu pegar essa informação e de fato conseguir aplicar. Só que, cara, tem muito dinheiro envolvido, muito dinheiro investido, muitas pessoas inteligentíssimas no projeto de te manter mais tempo naquela rede social. Desde o momento em que você recebe uma notificação, até o que aparece na sua tela, até onde os botões estão posicionados, tudo isso é engenheirizado e projetado para te manter mais tempo ali dentro. Aquele conteúdo que você recebeu e que você gosta, aquilo não foi uma coincidência. Aquela notificação que apareceu na sua tela naquele momento específico não foi uma coincidência. Uma forma legal, mas ao mesmo tempo meio doida de visualizar isso, que eu sempre penso quando eu penso sobre redes sociais, é como se eu fosse esse bonequinho aqui, que tá na praia, e eu tô afim de nadar, eu tô afim de entrar na água, só que eu não tô afim de ir muito longe, sabe? Eu entro na água com o objetivo de ficar ali perto da areia, eu não vou ficar muito longe, porque eu sei que eu vou me divertir ficando por ali, e tá tudo bem, é isso que eu quero fazer. Aí eu entro na água, que representa as redes sociais, né? E uma coisa acontece, eu começo a ser convidado para ir um pouquinho mais longe, é quase como se tivesse uma correnteza me levando, sabe, para os outros lados, e aí eu recebo uma mensagem, eu recebo uma notificação, eu recebo um post de alguém que eu nem conhecia, mas que foi sugerido para mim, então é quase como se fosse uma correnteza malandrinha que vai me chamando, sabe, para outros lugares ali do mar, sendo que eu nem quero ir para lá, e aí depois rola aquela sensação quando a gente volta pra areia, né, de pô, por que eu nadei tão longe, por que eu fui para aquele canto, eu nem queria ir para aquele canto, eu só queria ficar nadando aqui pertinho, sabe, o que aconteceu? E aí a gente volta com menos energia também, a gente passou mais tempo na água, a gente passou mais tempo nadando, por mais que tenha sido piloto automático, aquilo nos drena de certa forma. Então essas correntezas, né, essa coisa que depois que você entrou no mar e começou a te levar para algum canto, essa coisa que te distrai, é uma coisa extremamente pensada, ela não é um acidente, ela não é uma coincidência. Então para mim uma questão que é muito importante nessa busca por referências e por inspiração é justamente essa consciência, né, essa intencionalidade na hora da gente consumir. É a intencionalidade de entrar na água sabendo o que você vai querer fazer, para onde você vai querer nadar, por que você tá entrando na água, para depois você voltar com energia para fazer seja lá o que você quiser fazer depois de nadar ali. Mas beleza, existe esse problema e agora eu quero falar sobre o segundo ponto desse vídeo, que é como é que a gente soluciona isso. Como é que a gente faz para buscar referências e inspirações intencionalmente no mundo digital que é projetado para a gente viver no piloto automático? Então eu quero trazer alguns pontos sobre isso, e o primeiro deles é relacionado a comparações. Porque muitas vezes quando a gente se perde, a gente está buscando referências e inspiração, é normal que a gente se compare com aquelas referências e com aquelas inspirações, e no final a gente acha que o nosso trabalho não é maneiro, que aquilo que a gente está desenvolvendo não é bom o suficiente. Então se esse é um problema que você tem enfrentado, eu indico que você assista o meu vídeo sobre comparações, eu falo sobre como lidar com comparações nas redes sociais, eu vou deixar ele linkado na descrição desse vídeo. Uma outra coisa que eu indico para solucionar é você tentar ao máximo não utilizar o Instagram especificamente, e especificamente o Instagram pelo celular na hora de buscas por referências.
E por que eu digo isso? Porque de todos os apps que eu uso, é o que eu mais tenho dificuldade de ter controle no meu uso intencional. Eu sou uma pessoa que já estudei sobre isso, eu tô gravando um vídeo sobre isso, e mesmo assim eu tenho dificuldade de me manter no Instagram e sobreviver, entre aspas, né? Manter o equilíbrio com tantos estímulos que acontecem. Seja a quantidade de mensagens, seja notificações, seja o conteúdo que me é sugerido, uma série de coisas estão acontecendo a todo tempo quando eu tô no celular e que é muito difícil de gerenciar. Então eu tento substituir essa fonte, né, de nutrição, de inspiração, por outras fontes que têm menos estímulos, que têm menos gatilhos, que têm menos exploração das minhas vulnerabilidades psicológicas para me manter naquela plataforma. Então o que eu faço na busca por referências eu tento não depender muito do Instagram, porque eu sinto que o Instagram é quase como se fosse um campo minado das referências, e eu tento usar outros sites para essas buscas. Eu vou deixar algumas referências que eu uso aqui embaixo de redes sociais ou de simplesmente sites que eu utilizo para buscar coisas visuais ou ideias de conteúdo e por aí vai. Vou deixar tudo listado aqui embaixo, porque eu tenho usado isso para fugir desse caos que é e esse universo de distrações que é o Instagram recentemente. Uma outra coisa que eu acho fundamental falar sobre esse assunto é o equilíbrio entre o nosso consumo e a nossa execução. Ou seja, criar um equilíbrio saudável entre a energia que você usa para consumir, a energia que você usa para criar, e o tempo que você usa para consumir e o tempo que você usa para criar. Criar uma frente, né, de execução, de criação no nosso dia a dia pode ser uma das melhores coisas que a gente pode fazer para melhorar o nosso consumo. E eu sei que isso é meio louco porque parece desconectado, né? Pô, eu tô só consumindo e o que tem a ver eu estar criando? Mas na verdade isso é muito interligado. Criatividade é sobre você combinar ideias para solucionar problemas. Então esse processo de combinação, né, de conexão de ideias acontece muito durante o nosso consumo. A criação e o consumo estão muito mais interligados do que muitas pessoas acham. E só para deixar claro, essa frente de execução não precisa ser uma coisa mega formal, não precisa ser um perfil no Instagram, não precisa ser um blog, isso pode ser desde um encontro semanal que você tem com um grupo de pessoas, isso pode ser uma chamada que você faz com uma pessoa para debater um livro que você leu, ou alguma coisa que você criou depois de consumir tal coisa, um artigo que você escreveu depois de ler um outro artigo. Isso pode acontecer de uma forma super pequena até uma forma maior, pode acontecer só com você pode envolver outras pessoas, mas é muito legal pensar como funciona esse nosso equilíbrio de eu tô consumindo isso aqui e eu tô criando aquela outra coisa. E a última solução que eu queria trazer pra cá é a mais importante na minha opinião, que é parar de tentar cobrir uma ferida enorme com um band-aid. Tem muita gente que eu conheço que quando fala de redes sociais e como a pessoa gerencia o uso dela e o tempo dela nas redes sociais, sempre menciona, eu uso tal aplicativo, porque esse aplicativo me avisa quando eu passo meia hora, 20 minutos, etc. E não é que esses apps não ajudem, mas eu acredito que o problema é maior do que esse. Eu acredito que entender por que a gente sentiu a vontade de pegar o celular e por que a gente tá tendo que se limitar por meia hora para usar um app é muito mais importante do que ter esse limite de tempo. E isso vai desde entender por que nós abrimos o nosso e-mail 30 vezes ao dia, ou por que a gente fica atualizando o feed do Instagram, ou por que quando você tá, sei lá, entediado ou entediada na rua, você pega o celular e olha. Entender esse tipo de coisa é a solução mais macro desse problema. E eu acho que é interessante explorar isso antes de explorar o app que vai te avisar quando você passar 20 minutos. Então deixei na descrição do vídeo algumas coisas que podem te ajudar com isso. Eu deixei algumas referências de livro e também uma bibliotecazinha que eu criei sobre minimalismo digital. E eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, porque eu acredito genuinamente que esse processo de consumo, de inspiração, tá muito, muito, muito vinculado ao processo de criação. E quanto mais a gente consome no piloto automático, quanto mais, digamos, tempo e energia a gente perde não buscando intencionalmente o que a gente quer, eu acho que existe um perigo da gente afetar todo o nosso processo criativo. Eu acredito que esse seja um dos grandes desafios que a gente vai enfrentar daqui pra frente quando se trata de criatividade e de redes sociais. O fato de que é lucrativo para as redes sociais nos manter mais tempo consumindo do que nós precisamos. É quase como se a gente regasse demais uma planta. A gente não precisa de tanta água, pelo contrário, se a gente colocar mais água do que deveria, isso pode ser um problema. Então eu espero que essa reflexão tenha ajudado. Se você tiver outros questionamentos sobre como redes sociais influenciam a criatividade hoje, fica super à vontade de deixar isso nos comentários, porque a minha intenção é justamente isso, é construir em cima de pontos diferentes. Eu já anotei diversos pontos que eu quero falar sobre, mas é sempre legal ter mais trocas sobre isso. Então você pode comentar aqui embaixo o que você acha que hoje te afeta. E eu queria te agradecer por ver o vídeo até o final. Se você não está inscrito ou inscrito no canal, eu vou te convidar para apertar esse botãozinho aqui vermelho para você se inscrever e você conseguir ter um relacionamento comigo que não dependa tanto assim do algoritmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.